Está começando mais um NetNow. Eu sou a Gabriela Dias. E eu sou Pedro Santana. Em 2022, tivemos um surto de doenças imunológicas no território brasileiro. Para falar mais sobre a doença, iremos entrevistar 3 pessoas que ainda sofrem com a doença. Vamos conferir a entrevista. Oi, meu nome é Igor, eu tenho 26 anos e faz 10 anos desde que eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Eu fui diagnosticado quando eu estava no meio de uma partida de futebol lá na escola e de repente eu desmaiei. E aí então me levaram para o hospital e fizeram um diagnóstico. Então minha vida desde então não mudou tanto, eu só tenho que tomar insulina diariamente e fazer o controle da minha glicose. Olá a todos, eu sou Lucas, tenho 31 anos e sofro de psoríase. Ela apareceu quando eu estava na escola, aos meus 14 anos, e começou a aparecer umas manchas em meu corpo. E estava coçando muito, então logo minha mãe me buscou e me levou para o médico, e foi lá eu descobri que eu tinha PPG. Essa doença aparece, as manchas, é fácil de tratar, utilizando pomadas e outras coisas. O problema é que pode aparecer uma crise do nada e eu acabar me coçando. E essas manchas ficam no meu corpo e causa muitos problemas de autoestima, né? Coisas como tirar minha camisa ou coisa, as manchas que aparecem na minha pele. Boa tarde, estamos aqui de volta com mais um NetNow. Eu sou a Gabriela Dias e agora a gente vai orar e entrevistar o Pietro. Oi Pietro, tudo bom? Olá, tudo bom, Gabriela? Boa tarde a todos. Então, eu tenho hipertireoidismo. Para quem não sabe, o hipertireoidismo é o inchaço das glândulas nessa região do corpo. E eu descobri aos 12 anos, exatamente quando eu comecei a ter perda de peso excessiva e perda de cabelo. E aí foi quando minha mãe me levou ao médico e eu fiz os exames e deu a confirmação. E hoje você tem algum receio dessa doença ainda? O seu tratamento está indo bem? Não, meu tratamento vai bem, é só seguir durante toda a vida, né? Você segue certinho e você consegue conviver com essa doença normalmente, como uma pessoa comum, sem ter problemas mais severos ou decorrentes ao longo de sua vida. Ah, que bom, Pietro. Mas o que são as doenças imunológicas, o que elas causam e como devemos prevenir? E caso a gente adquiriu essa, o que a gente vai fazer? A gente chamou um convidado aqui ao nosso palco, o Dr. Sérgio. Vamos assim. Agora estamos com a nossa entrevista com o nosso convidado especial, o Dr. Sérgio, que irá falar um pouco, explicar sobre as doenças imunológicas, o que causa, como são feitas, qual o tratamento e se eu estou sentindo alguma coisa, o que eu devo fazer, quem eu devo procurar. Boa noite, doutor. Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Sérgio, imunologista há 5 anos. É um prazer estar aqui com a NetNow, dando essa entrevista. E eu acho esse trabalho muito bacana de informar mais a população sobre algo que é tão desconhecido, né? Obrigada, doutor. Também é um prazer estar aqui com você. Então, o que são doenças imunológicas? As doenças imunológicas, elas são as doenças que afetam o sistema imunológico. Na verdade, toda doença, né, ela acaba afetando o sistema imunológico porque ele é ativado sempre quando entra um corpo estranho no nosso corpo. Mas a diferença dessas doenças imunológicas é que elas são autoimunes, o próprio corpo se ataca. E o que o médico imunologista faz? O médico imunologista, ele vai diagnosticar e vai tratar essa doença. E quando eu devo procurar um imunologista para saber o que eu estou sentindo, se isso é uma doença imunológica, como que é? Olha, para você procurar um imunologista, você precisa de uma recomendação. Geralmente você passa primeiro pelo clínico geral, você está sentindo alguma coisa estranha, e aí o clínico geral vai saber se ele tem ou não que te indicar para o imunologista. E o que é um exame imunológico? Olha, exame imunológico a gente tem alguns, mas um famoso aqui, que é muito utilizado, é o hemograma, que é uma fotografia das células de defesa do corpo, e a partir dessa fotografia a gente analisa para saber se você está saudável ou não. Então, doutor, agora eu quero falar sobre algumas doenças, as principais que afetam mais o sistema imunológico. Uma delas é a psoríase. O que é? A psoríase é uma doença autoimune que afeta a pele. O corpo começa a acumular as células de pele e começa a formar uma espécie de escamas, a pele fica bem seca, pode causar coceira. E a gente não tem como prevenir a doença em si, mas para quem já tem psoríase, a gente pode evitar as crises. A gente recomenda usar umas roupas mais leves, roupa de algodão leve, hidratar bastante a pele, que a pele fica bastante seca. Tomar sol regularmente, mas com cuidado. Não tomar banho muito quente, que pode acabar descamando a pele e desencadear mais uma crise.
Então, doutor, agora a gente vai falar sobre a tireoide. O que ela é e o que ela causa? A tireoide, na verdade, é uma glândula que a gente tem aqui nessa região. E ela é responsável pela produção de hormônios bem importantes, como, por exemplo, o hormônio do crescimento, né? Agora, na questão das doenças autoimunes, a gente tem, por exemplo, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Pode ser causado, por exemplo, por alguns medicamentos, como a amiodarona, falta de iodo também pode causar, lítio e doenças para imunoterapia, geralmente também. E doutor, sobre a diabetes tipo 1 é uma doença imunológica. Qual é a diferença dela da tipo 1 para tipo 2? E o que é diabetes tipo 1? Tá, a diabetes tipo 1 é uma falta da produção da insulina no corpo. Pode ser falta de produção, pode ser produção nenhuma. É uma doença genética, então geralmente ela é manifestada na adolescência. E já a diabetes tipo 2 é uma resistência que o corpo cria à insulina. Ela pode ser genética também, mas ela pode ser adquirida ao longo da vida por maus hábitos, como, por exemplo, o mais comum, que é a má alimentação. Muito obrigada, doutor. Doutor, foi ótimo te receber aqui. Prazer foi Muito meu. obrigada por nos ensinar e nos como mostrar como funciona, onde procurar. Muito obrigada pela sua presença. Prazer foi meu. Muito É obrigado. isso. Voltamos aos ciclos. Com essas dicas que o Dr. Sérgio deu, a gente pôde conferir um pouco sobre o que é a doença imunológica e para que elas são causadas. E como ele falou, muitas dessas doenças são causadas por falta de alimentos e de exercício físico. Então agora a gente teve uma entrevista com a doutora nutricionista para a gente saber quais alimentos ajudam a aumentar a imunidade e ajudam a gente a combater essas doenças. Olá, meu nome é Letícia, eu sou nutricionista e vou falar sobre a importância da nutrição no sistema imunológico. Alguns alimentos possuem nutrientes com a capacidade de regular a proliferação de leucócitos, as células de defesa. Ou seja, esses alimentos conseguem aumentar a sua imunidade. Alguns deles são o abacate, cebola, maçã, alho, batata, vegetais de cor verde escura, como por exemplo couve, nozes, castanhas, sucos como de uva integral, lixia, gengibre, alguns tipos de cogumelos, castanhas, batata doce, iogurte natural, entre outros alimentos que podem contribuir para o aumento da sua imunidade. Ficamos por aqui com mais uma edição de NetNow. Fiquem ligados para a próxima. Boa noite.